já não são dois, mas uma só carne. Mais uma vez querem colocar Jesus à prova e fazem uma pergunta sobre o divórcio. Jesus, respondendo, reafirma a indissolubilidade da união entre o homem e a mulher. E faz isso citando o livro do Gênesis, que foi lido também na missa de hoje. E na leitura de hoje, escutamos: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar, semelhante a ele. Gostaria de refletir sobre a solidão. A solidão no relato da criação lido na primeira leitura de hoje. Ao contemplar todos os animais criados, o homem não encontra outro semelhante a si. E por isso, se sente só. Mas é preciso que primeiro, estando só, tenha consciência de si mesmo. Estando só, possa entender sua identidade. Para depois, poder valorizar e ser capaz de exultar de alegria quando encontrar o outro semelhante a si. Como diz o texto: desta vez, sim, é osso de meus ossos, carne da minha carne. A solidão, portanto, é um momento ou uma fase importante na vida. Diz o Papa São João Paulo II em suas catequeses sobre o amor humano, que vai dar origem ao que chamamos hoje teologia do corpo. Na narração bíblica, a solidão é caminho que conduz àquela unidade que, segundo o Vaticano II, podemos chamar de communio personarum. Então, a solidão é um caminho para uma unidade chamada pelo Concílio Vaticano communio personarum. Então, indo ao Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 12, vamos tentar entender essa expressão. E lá encontramos: Deus não criou o homem deixando-o só. Desde o princípio, homem e mulher o criou. E a união do homem com a mulher constitui a primeira forma de comunhão de pessoas. Então, nos diz o documento do Vaticano II. A solidão é oportunidade para a descoberta de si mesmo como pessoa. E por isso ela tem um caráter positivo. Não um caráter só negativo, como talvez nos dias atuais possamos entender, mas um caráter positivo, de percepção, de descoberta, de entendimento de si mesmo, sem o qual a pessoa não pode, não consegue estar diante de outra pessoa e valorizar a si mesmo e valorizar a outra pessoa. Então, a solidão é a oportunidade da descoberta de si mesmo. Um caminho, um processo de amadurecimento pessoal. Mas a solidão também é descoberta da possibilidade da relação. A solidão não só faz com que eu me conheça, mas a solidão faz com que eu perceba a possibilidade
de conhecer o outro, de me unir a um outro. E, portanto, a solidão é também a abertura e expectativa para a comunhão de pessoas. A solidão é conhecimento de si, percepção e descoberta da relação e também abertura, expectativa e desejo da comunhão com a outra pessoa. E aí diz o texto, fala ainda de uma auxiliar. Vou dar-lhe uma auxiliar. Auxiliar expressa o fato de que existe como pessoa ao lado de uma outra pessoa. Ou ainda, auxiliar expressa uma existência da pessoa para outra pessoa. Uma existência para o outro. E aí, vemos muitos não entenderem isso. Não só os que estão fora da igreja, mas os que estão também dentro da igreja, muitos não entenderam que existimos para o outro. E aí, se experimenta um erro grave, que não só prejudica, mas que é uma das principais causas da destruição das famílias. Querer existir para si. Não querer existir para o outro, mas querer existir para si. Quando a pessoa quer existir para si, ela entra numa dinâmica de egoísmo e de individualismo. E isso marca muitas relações. É fácil, na lida com os casais, perceber quanto de egoísmo está presente, quanto de individualismo está presente. E quando a pessoa, então, quer, deseja ou vive sua existência para si mesmo, ela permanecerá na solidão, não sairá da solidão, não fará da solidão apenas um momento de autoconhecimento, um momento de percepção da relação, um desejo de querer estabelecer comunhão, mas ela vai parar na solidão. E parando na solidão, ela vai experimentar sua incompletude. Ela vai estar em uma relação, mas por não conseguir existir para o outro e existir apenas para si mesmo, vai continuar sentindo-se incompleto ou incompleta. Existir para si, solidão e incompletude, pode ser vivido não só por solteiros, mas pode ser vivido também por pessoas casadas, que não aprenderam que deveriam existir para o outro, ou que esqueceram, ao longo da vida, ao longo do tempo de relação, esqueceram que deveriam existir para o outro. E aí, voltam à solidão, voltam à incompletude. É na base de uma dupla solidão, do homem e da mulher, que se dá a possibilidade e o desejo de serem e existirem numa reciprocidade. Quando um tem tal entendimento, o outro também, e os dois se unem, então temos ali a possibilidade, o desejo
de uma existência recíproca. Auxílio é, portanto, uma reciprocidade na existência. Auxílio é uma vida para o outro que encontrou. Encontrei um outro que me complementa e eu vivo para esse outro. Então entendo o que é ser um auxiliar. E somente na comunhão pessoal, formada por homem e mulher, que se dá a completa e definitiva criação do ser humano. Podemos entender que o homem se tornou imagem e semelhança de Deus, não só mediante a humanidade recebida, mas o homem tornou-se imagem e semelhança de Deus mais perfeitamente na medida que ele consegue estabelecer comunhão de pessoa. Quanto mais ele consegue perceber a sua existência para o outro, mais ele consegue tornar-se imagem e semelhança de Deus. E dito isso, podemos dizer que não só lá, no relato de Gênesis, mas hoje, temos um itinerário a partir da solidão. O itinerário poderia ser estabelecido de diversos modos diferentes. Coloquei 5 passos, ou 5 momentos, para pensarmos um caminho, um processo, um itinerário. Não só vivido da adolescência para a vida adulta e madura, mas um itinerário que pode ser vivido a qualquer momento. Depois, talvez, de algumas experiências fracassadas, de algumas experiências que não foram felizes. Então, pensar a possibilidade desse itinerário. Primeiro, a experiência da solidão. Importa repetir conhecimento de si, possibilidade da relação, desejo de construir comunhão. É necessário que a pessoa que vá constituir família, primeiro, ela passe por esse momento só, em que se entenda, que se valorize, que se encontre dentro de um plano de Deus, para que a sua vida tenha sentido. Porque se individualmente sua vida não tem sentido, também não terá sentido a relação e nunca existirá uma comunhão. A solidão da reflexão sobre si, do entendimento do projeto de Deus, é o momento primeiro, básico, necessário, que deveria já ser vivido na adolescência para a juventude, que muitas vezes não acontece. Um segundo passo, um segundo momento, depois que se entende, então, se entende como pessoa, entende o projeto que Deus tem para a sua vida, percebe a possibilidade da complementariedade, porque ao mesmo tempo se vê só. E se vendo só, se vê incompleto, passa a desejar complementariedade. É o segundo passo. Estou só. Não quero mais estar só. Chegou o momento de buscar a minha ou o meu auxiliar. E o terceiro passo é a busca. A busca no momento certo. No momento que os passos anteriores já foram dados. Agora então, eu busco. Eu procuro a outra pessoa. Procuro a outra parte de mim mesmo. E chegamos ao quarto passo, o quarto momento. Quando a outra pessoa é encontrada. Quando a outra parte de si mesma é encontrada.
começa então a amadurecer a capacidade de viver para o outro. E essa dinâmica de viver para o outro vai sendo melhor entendida e melhor praticada com o tempo. E o quinto e último passo: a experiência da realização. Da realização na entrega de si mesmo. A pessoa que busca, a pessoa que encontra, a pessoa que vive para o outro, precisa encontrar realização nesta oferta de si. A oferta de si não pode ser um peso ou um fardo, mas uma realização. A insegurança que vemos hoje em tantos casais impedem a oferta de si. Impedem uma plena oferta de si. Porque temos casais inseguros que não deram passos sólidos na construção da sua relação. Mas é necessário encontrar a realização na entrega de si. E quanto mais plena for a entrega de si, maior será a realização da pessoa. E a realização também, não só na entrega de si, mas a realização também no acolhimento do outro. À medida que se entrega, também acolhe. E na entrega e no acolhimento, a realização. E assim temos um ciclo. Um ciclo pensado. É um projeto de Deus, lindo, maravilhoso. Não há problema nesse projeto. O problema está em não entendermos esse projeto de Deus, em não querermos esse projeto de Deus para a nossa vida. Há muitos que hoje querem mudar a Escritura, querem mudar a doutrina, querem mudar a vontade de Deus. Mas não há problema na vontade de Deus. O problema está em não entendermos e não querermos tal vontade. E digo ainda, é quando a pessoa deixa de estar só. Quando consegue constituir comunhão, formar uma unidade entre masculino e feminino, aí sim, alcança o entendimento do que é ser uma só carne. E ao serem uma só carne, se põe fim à busca. Não tem mais busca, porque a meta foi alcançada. Não somos mais dois, somos um só. O anseio é acalmado no coração. Repito, porque a meta foi alcançada, se pôs fim à incompletude. E já não só aceita, mas entende e deseja a indissolubilidade da união. Que foi o tema perguntado pelos fariseus a Jesus. E Jesus falava que o divórcio foi permitido pela dureza do coração. Mas quem entende o projeto de Deus, e quem entende a sua própria incompletude, e quem entende a busca, e quem a faz de forma ordenada, quando encontra, quando finalmente se sente completo, há espaço para pensar na dissolução do vínculo? Não há espaço para isso. Porque finalmente alcancei o que buscava. E eu quero para toda a vida manter aquilo que conquistei. Manter o tesouro encontrado.
E ainda, quando se põe fim à busca, terá como meta não qualquer amor, mas o amor como o amor de Cristo pela igreja. Efésios capítulo 5. Ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Por quê? Porque somos uma só carne. Então, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, feriu a sua própria carne. Pelo contrário, nutre-se, cuida dela, como também Cristo fez e faz a sua igreja. Termino dizendo que todos que ainda estão buscando, que possam encontrar. Que aqueles que caíram na rotina, ou se desgastaram ao longo do tempo, que renove e que recomece o seu caminho. Porque a meta não deixa de ser a meta. O amor e a realização precisam ser encontrados, não em outro projeto, não com outra pessoa, mas com aquela mesma parte de mim mesma que já foi encontrada. Portanto, aqueles que se desgastaram com o tempo, que renove e que recomece. E se por acaso é a realidade de alguns casais, de vocês, se talvez você olha para o teu esposo ou para a tua esposa e não mais percebe ele ou ela como a tua metade, como aquele ou aquela que te complementa, então refaça o caminho. Parece ser mais fácil desistir, mas quando uma das partes desistem de amar, os primeiros que sofrem são os filhos. O vínculo vai se fragilizando quando um dos dois começam a deixar de amar, começam a querer viver para si. Então, se é o teu caso, renove a tua disposição de amar e refaça o caminho. E os que encontraram, e os que estão alimentando essa dinâmica de oferta e de acolhimento do outro, que sejam plenos, que possam encontrar paz e alegria, pois de verdade já não são dois, mas uma só carne. Que Deus conceda a vocês que almejam um matrimônio, ou que já vivem um matrimônio, que entendam a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida de vocês, assim seja.